Aleluia, glória a Deus, Pai. Quem é esse que tem sido tão bom para mim? Ele é o grande El Shaddai, o Deus mais do que poderoso, o Deus mais do que suficiente, o dono do ouro e da prata, aquele que criou tudo que existe, aquele que lhe criou, aquele que lhe deu a vida. E quem é Ele? Ele é o meu grande El Shaddai. Ele é aquele que me amou primeiro. Ele é aquele que permitiu que eu e você estivessem aqui nesse exato momento para reverenciá-lo, para adorá-lo, para reconhecê-lo como o mais importante da nossa vida. Esse é o meu e o seu El Shaddai, o Deus mais do que poderoso, o Deus mais do que suficiente. Alegrai-vos por termos essa oportunidade de estarmos aqui juntos, cultuando a esse nosso Pai, que é tão bom para mim e é tão bom para você. Amém? Glória a Deus, aleluia. Como é bom adorar o Senhor. Saiba que você está no melhor lugar que você poderia estar nessa manhã. Olhe discretamente, não chame muita atenção, mas do teu lado aí tem o Filho de Deus. Não é qualquer pessoa. Amém? Glória a Deus. Eu queria saber se tem alguém que aniversariou durante essa semana, seja aniversário de casamento, novo nascimento. A gente só quer um motivo para orar por você. Estou vendo ali duas pessoas queridas. Glória a Deus. Vamos orar pela vida desse casal. É aniversário de casamento, né? Dirija suas mãos a eles. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós agradecemos por essa união, Pai. Nós sabemos, Pai, que o Senhor une propósitos. E o propósito deles, Pai, será cumprido. Porque grande é o teu poder, Pai, para que isso seja realizado, Pai. E nós vemos no coração deles, Pai, corações rendidos a Ti, inteiramente disponíveis a Ti. E nós declaramos uma nova estação, que esse novo ciclo que hoje se inicia seja repleto, completo de realizações dos seus desejos. E nós sabemos, Pai, que o Senhor tem o melhor para eles. Então, no nome de Jesus, casal querido, Clebert e Nonatinha, receba do Senhor. Amém? Glória a Deus. Uma salva de palmas para eles. Uma bênção. Que venham todas de Jequitibá. O Verbo News está pronto? Fiquem atentos aí aos informes do Verbo News. Venha com grandes expectativas e traga convidados. No dia 3 de agosto, tem início de uma nova turma. Que o natural tenta dominar nossa visão. Mas existe uma realidade muito maior, eterna, imutável e já estabelecida nos céus. No livro Da Trombeta ao Trono, Fábio Henrique Ribeiro conduz o leitor por uma jornada reveladora através das Escrituras, apresentando de forma clara, cronológica e acessível os principais acontecimentos dos últimos tempos. Do estado dos mortos ao arrebatamento da igreja, da tribulação ao milênio, dos juízos ao estado eterno. O autor revela verdades bíblicas profundas, com simplicidade e autoridade. Prepare-se para ser despertado, fortalecido e transformado. A trombeta está prestes a soar. Você está pronto? Deixa eu só reforçar alguns dos avisos que foram dados. Primeiro, no dia 3, nós teremos o nosso discipulado. Aí você pergunta, e o que é o discipulado? É o meio pelo qual você vai se tornar um membro oficial da nossa igreja. Se você já frequenta a nossa igreja há um bom tempo, é fundamental que você faça o discipulado para você conhecer
aquilo que a nossa igreja acredita, para conhecer de uma forma bem ampla como funcionam os nossos departamentos e, naturalmente, você se torna um membro oficial do nosso ministério. Amém? Glória a Deus. O outro reforço que eu queria dar é que, repita comigo, no dia 8 de agosto, teremos batismo. Então, se você é dessa igreja e ainda não foi batizado, no final do culto, vá até o nosso balcão de informações, dê o seu nome e você cumprirá essa ordenança do Senhor. Amém? O batismo sempre é motivo de grande alegria. A gente sempre costuma dizer que uma das evidências de quem nasce de novo é o querer ser batizado. Isso é poderoso. E o último reforço dos anúncios: sábado agora, próximo, nós teremos o Homem nas Cavernas. Se você não é daqui e não sabe o que é isso, não é nenhum evento pré-histórico não, certo? O Homem nas Cavernas é um culto específico para homens. Como o nosso pastor costuma dizer, lá é onde menino chora e a mãe não vê, certo? Lá é onde a gente é exprimido, é onde a gente é corrigido, onde a palavra nos pega com força. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, vamos agora para um momento de dízimos e ofertas. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 10, versículo 35. Atos 20, capítulo 20. Atos 20, versículo 35. Na nossa igreja, a gente é muito bem ensinado quanto a dízimos e ofertas. Aqui a gente não discute princípios, a gente cumpre, porque a gente entende o que a palavra nos instrui sobre isso. Mas permita que eu leia o versículo. Ele diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor. E aí eu quero que você repita comigo quais são as palavras do próprio Senhor Jesus. O que é que ele diz aí? Mais bem-aventurado é dar do que receber. E aí, qual é o ensinamento que a gente tira desse versículo? Primeiro, perceba que o contexto dessa fala do Paulo é quando ele está se despedindo da igreja de Éfeso. E veja que o princípio que ele mesmo ensinou é mostrado aqui no versículo, quando ele diz assim, ó: tenho-vos mostrado, ou seja, ele é o exemplo. Ele não pediu para que os irmãos fizessem algo que ele já não tinha feito antes. Então veja que Paulo primeiro dá o exemplo, assim como o Senhor, em tudo, ele faz primeiro para que a gente possa segui-lo. E na sequência ele diz o seguinte: trabalhando assim. E aí quando você vê esse verbo conjugado, trabalhando assim, você percebe também a importância do trabalho. Paulo trabalhava, Paulo fazia tendas, Paulo usava o talento que Deus deu para ele para criar recurso para que o próprio ministério dele andasse e ofertasse na obra. Então entenda que quando ele diz trabalhando assim, é mister, ou seja, é necessário, é preciso socorrer os necessitados. E aí mais uma vez a gente aprende um outro princípio muito valioso. Para que é que você trabalha? Se eu fosse perguntar para as pessoas lá na rua, eles iam dizer que trabalham para se manter, para sobreviver, para sustentar a família. Mas veja que quando Paulo usa esse termo, é mister, ou seja, é fundamental que a gente trabalhe para socorrer as pessoas, para auxiliar. Olha como é bom você saber que aquilo que você faz pode beneficiar alguém. Aquele trabalho que você realiza e que chega dinheiro na sua mão, você pode usar para beneficiar alguém. E aí quando a gente entende isso, a gente percebe que a gente está cumprindo aquilo que o Senhor nos ensinou desde o princípio. Porque ninguém é mais, vamos dizer assim, bondoso do que Deus. Ele te deu a vida, o Senhor Jesus deu a própria vida para nos salvar, o Espírito Santo nos dá os dons para que a gente possa operar. Então, no conceito de dar, ninguém supera a Deus. E todas as vezes que a gente apenas recebe e se alegra com isso, e é saudável isso também, quando a gente só recebe, a gente está sendo humano.
Mas quando a gente dá, a gente está seguindo um preceito, um princípio de Deus. Então, todas as vezes que a gente dá, a gente está imitando o nosso Pai. É por isso que o Paulo termina com essa frase tão bonita. Ele diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, além de você se alegrar com isso, você ainda é um bem-aventurado. É uma pessoa cheia de graça. Uma pessoa que entendeu o princípio do dar. Amém? Para você que vai fazer a sua oferta ou devolver o seu dízimo, nós temos um envelope aí na frente da sua cadeira. Você que é mais moderninho, assim como eu, temos o Pix aqui da igreja, onde você pode fazer de forma eletrônica. E se você quiser fazer através dos cartões, nós temos a moça ali com nossa maquineta disponível. O que não falta é a oportunidade para você ofertar no Senhor. Amém? Pode levantar sua mão, levante seu envelope, vamos orar pelas ofertas. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pela cada semente que foi plantada aqui nesse lugar. Nós sabemos, Pai, que essas pessoas entenderam o princípio por dar, porque eles sabem que é muito melhor dar do que receber. E com esse entendimento, nós declaramos uma multiplicação em 30, em 60 e em 100 por 1, porque Deus ama quem dá com alegria. Sai do seu lugar, venha ofertar com alegria. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou, abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Elohim, Deus acima de todos, Jireh, Deus provedor, Rafa, tu és o Deus da cura, Yahvé, o grande eu sou. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de
Pai, nós te damos graças por tão grande salvação. Senhor, nós somos tão gratos a você pelo seu sacrifício feito naquela cruz em nosso lugar. Senhor, nós te amamos, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Só você é digno. Só você é digno da nossa adoração. Só você é digno da nossa gratidão. Não há outro igual a ti. Nunca houve, nunca vai existir. Um Deus tão bom, um Deus tão maravilhoso, um Deus tão poderoso, tão grandioso igual a ti. Senhor, nós estamos nessa manhã, nesse lugar, porque, Senhor, nós te amamos. Porque, Senhor, nós sabemos que você é a razão do nosso viver. Ah, nós não somos nada. Absolutamente nada sem você, Senhor. Nós não temos nada sem você. Nada que nós intentamos fazer nós conseguiríamos sem a tua bondade e fidelidade manifesta sobre nós. Oh, Pai, obrigado pelo teu Espírito que opera em nós e através de nós. Obrigado pelo teu Espírito que hoje habita em nós. Obrigado, Espírito Santo. Você tem liberdade nesse lugar. Espírito Santo, você é quem convence o homem do juízo, do pecado e da morte. E nessa manhã, Espírito Santo, eu estou aqui para ser canal do Senhor, para alcançar a vida dos meus irmãos. Que você possa crescer nessa manhã. Que o Senhor possa fluir através da minha vida nessa manhã. E que você alcance os corações através da minha vida, Senhor. Eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua vontade e o teu querer. Que eu seja a boca do Senhor nessa manhã. Que eu seja as tuas mãos nessa manhã. Que eu cumpra o plano e o propósito do Senhor nessa manhã para os meus irmãos que estão aqui. Eu sei que nenhum deles saíram das suas casas simplesmente por vir, mas eles estão aqui porque amam ao Senhor, porque querem dar o melhor deles a você. Por isso, Senhor, eu quero, Pai, declarar sobre a vida de cada um deles que a terra do coração esteja pronta e preparada para a boa semente da tua palavra. Eu declaro em nome de Jesus que todo espírito de distração saia do nosso meio nessa manhã. Eu declaro corações cativos à tua palavra, mentes conectadas com a tua palavra, para que você, Pai amado, possa cumprir nessa manhã, na vida deles, aquilo que você quer. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Bom dia, graça e paz. Tudo vai bem com vocês? Aleluia. Ah, Jesus, obrigado. Aleluias. Você é grato ao Senhor pelo sacrifício que Ele fez em seu lugar, queridos. O sacrifício dele foi tão grande, queridos, para liberar sobre nós o Espírito dele, para trazer de volta para o homem a conexão entre nós, seres humanos, e Deus. Queridos, hoje nós vamos falar sobre a importância de nós sermos dirigidos pelo Espírito Santo. Nós estamos vivendo um tempo tenebroso, estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra, e esses dias que nós estamos vivendo na terra, nós somos convocados a sermos dirigidos pelo Espírito Santo, para que nós possamos ter um bom resultado nas nossas vidas, para que Deus seja engrandecido e glorificado, para que nós sejamos o sucesso que a Bíblia diz que nós seríamos enquanto filhos de Deus aqui nessa terra. Nós não temos mais o direito, queridos, de andarmos nessa terra sem sermos dirigidos pelo Espírito que habita dentro de mim e dentro de você, que é o Espírito Santo. Nós hoje temos o dever, como filhos de Deus, de sermos guiados pelo Espírito de Deus.
Porque o Espírito de Deus, queridos, está habitando dentro de você. Por mais que você não esteja sentindo Ele agora, porque não é sentimento, é pelo Espírito. Ele está dentro de você. Se você já fez uma aliança com o Senhor, se você já entregou a sua vida a Ele, se você já conectou o seu Espírito ao Espírito dEle, Ele está habitando dentro de você. E Ele não veio habitar dentro de você simplesmente por habitar. Ele veio habitar com um propósito. O Senhor alcançou você, não alcançou? Ele já fez muitas coisas na sua vida, Ele já fez muitos milagres acontecer, Ele já fez o extraordinário acontecer na sua vida, que foi salvar você do império das trevas, além de outras coisas, outros milagres que Ele já fez chegar na sua vida. Mas não é só isso, queridos. Ele quer que você seja uma extensão dEle aqui na terra. Em Atos, ele diz que nós seríamos testemunhas, que nós anunciaríamos, que nós faríamos coisas maiores. Você já se propôs a fazer essas coisas maiores que ele diz que você iria fazer? A Bíblia diz que existe um poder operando em nós e através de nós, lá em Efésios 3:20. Você pode não estar sentindo esse poder agora, mas ele está aí dentro de você. Quando você ativar ele, ele vai fazer o extraordinário acontecer. Quando você impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, se você crer. Porque tudo é por fé. Nós precisamos entender o que Deus espera de nós. Amém? Aleluia. Queridos, na antiga aliança, nós vamos começar por lá, tá bom? Aleluia. Oh, gente, esse celular de hoje. Misericórdia. Pronto. Vamos abrir a nossa Bíblia em Ezequiel 36, no versículo 26 e 27. Vamos caminhar um pouquinho por alguns versículos na Bíblia, amém? Vamos aprender um pouquinho mais, porque nós da Igreja Verbo da Vida, somos pessoas muito bem ensinadas. Nós temos ministros poderosos, cheios da unção, fervorosos, guiados pelo Espírito, que prega a palavra de Deus e tem nos ensinado muito bem. Mas quantos sabem que quanto mais você escuta a respeito de algo, mais sabedor você fica? Amém? Então nós vamos hoje trazer à memória algumas coisas que nós já sabemos. Amém? Aleluia. Está escrito em Ezequiel 36, no versículo 26, diz assim: isso foi na antiga aliança, antes de Jesus vir, antes do Espírito Santo vir. Nós vamos ler alguns versículos falando a respeito desse Espírito. Amém? Diz assim: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. 27, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Queridos, aqui era uma promessa do Espírito Santo que viria sobre nós quando o enviado, nosso Senhor Jesus Cristo, viesse para a terra. Abra aí em Isaías 30, 21. Vamos ver outra promessa também profetizada pelo profeta Isaías. Nós vimos um agora pelo profeta Ezequiel, agora vamos para o profeta Isaías. Isaías 30, 21. Diz assim: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Já estava predito que o Espírito Santo seria aquele que nos guiaria, ok? Abra agora em Provérbios 3:20. Tudo isso, queridos, é para embasar o que nós vamos estar falando, amém? Quando você vem para um culto, é importante você trazer um caderno, uma caneta, ou fazer anotações no seu celular, para depois você meditar no que está sendo ensinado, amém?
É muito importante, queridos, porque às vezes você não consegue pegar a totalidade do que está sendo falado, só que às vezes você precisa meditar um pouco mais, porque às vezes Deus quer falar algo mais profundo com você lá na sua casa. Provérbios 3, no versículo 5, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Falando do Espírito Santo, que nos guiará em todas as coisas. Salmo 143, versículo 10. Obrigado, Senhor. O salmista diz o seguinte: pedindo para que fosse ensinado, ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, o teu Espírito é bom, guia-me por terra plana. Queridos, aqui o Espírito Santo ainda nem tinha vindo, mas o salmista Davi, guiado pelo Espírito de Deus, que estava sobre ele como rei, ele estava pedindo para que esse Espírito o guiasse. E esse Espírito, querido, hoje habita dentro de mim e dentro de você. Amém? Abra aí em João 16, versículo 13. Diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Queridos, esse Espírito que habita dentro de você, ele não te deixa ser enganado. Nós só seremos enganados se nós quisermos. Porque o Espírito de Deus já foi derramado sobre toda a carne. O Espírito de Deus já foi liberado para mim e para você. Queridos, você já parou para analisar que é o Espírito de Deus? Nós estamos tão acostumados a ouvir essa frase, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, que muitas vezes nós temos essa frase como algo comum. Queridos, e nós não podemos ver essa frase, ver esse versículo como algo comum, porque nós não somos mais pessoas comuns, somos pessoas sobrenaturais, espirituais. Nós estamos nesse corpo, mas nós não somos só o corpo, nós somos um espírito que possui uma alma e habita num corpo, querido. Nós precisamos entender que o espiritual é muito mais real do que o natural que você está vivendo hoje. Não podemos pegar as coisas espirituais e tratar elas como coisas comuns. Porque se nós tratarmos as coisas espirituais como coisas comuns, o extraordinário não vai acontecer na nossa vida. E aí vai chegar o dia em que você vai dizer assim, eu já tenho... Você não, algumas pessoas vão dizer assim, já tenho tantos anos de crente, já ouvi que tantas pessoas já teve milagre e tal, mas na minha vida nunca aconteceu. Por quê? Porque talvez você não esteja dando a importância que você precisa dar às coisas espirituais. Queridos, nós precisamos ter na nossa mente, na nossa consciência, de que Deus é espírito. Que não se adora a Deus pelo natural, é pelo espiritual. E esse Espírito está habitando dentro de mim e dentro de você para nós termos conexão com Ele. Porque nós nunca teríamos conexão com Deus se não fosse através do nosso Espírito. Porque Deus é Espírito, importa que o adore em Espírito e em verdade, não é assim que a palavra diz? Se Deus é Espírito, queridos, então eu não posso viver comumente nessa terra como se eu fosse alguém natural. Ele está dentro de nós para nos guiarmos em todas as coisas. Amém? Ele diz que ele viria e ele nos guiaria a toda a verdade. Você está aqui hoje porque ele convenceu você de que o que está sendo pregado nessa igreja é a verdade. Se não fosse assim, você não estaria, porque você não iria acreditar no que está sendo ensinado se não fosse ele que convencesse você.
E ele diz também que ele nos guiará em todas as coisas, ele nos fará também anunciar todas as coisas que vêm da parte dele. Não tem como o homem natural anunciar as coisas espirituais, porque ele não vai nem entender, para ele é loucura. Mas para nós que somos filhos de Deus, não é loucura, porque nós já temos provado e temos visto a bondade, a fidelidade do Senhor nas nossas vidas todos os dias. Amém, queridos? Deus está pronto a cumprir na minha e na sua vida aquilo que Ele tem falado na palavra. E Ele quer guiar você em todas as coisas. Ele não quer que você viva nessa terra como pessoas naturais. Ele quer guiar você para que você seja um sucesso no seu casamento, para que você seja um sucesso na sua empresa, para que você seja um sucesso ministerialmente, para que você seja um sucesso lá no seu trabalho, na rua que você mora, para que você seja um sucesso na sua família. Deus quer que você seja um sucesso em todas as áreas. Sempre foi o plano de Deus que você fosse um sucesso. Nunca foi o plano de Deus você ser derrotado. Nunca foi o plano de Deus você ser um fracasso. Nunca foi o plano de Deus você casar e se separar. Nunca foi o plano de Deus os seus filhos estarem em situações adversas fora do plano de Deus para a vida deles. Nunca foi o plano de Deus você estar fora do chamado dele para a sua vida. Nunca foi o plano de Deus você ficar paralisado por alguma atitude de alguém, queridos. Nunca foi o plano de Deus você ser derrotado. O plano de Deus é que você seja um sucesso. E o Espírito de Deus está habitando dentro de você para que você seja esse sucesso. Aleluia. Abra aí, passa aí, volta algumas folhinhas aí no capítulo 14, no versículo 26. Diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Queridos, o Espírito Santo já foi enviado, não já? Tem gente ainda que tem dúvida? Estou brincando, gente. Você precisa ter convicção de que o Espírito Santo já foi enviado, amém? Porque você só está aqui por causa dele. Aleluia. E quando o Espírito Santo foi enviado, ele já convenceu o homem do juízo, do pecado e da morte. Aqueles que recebem o Senhor como Salvador têm essa convicção. Já é certo. Você tem certeza que se você morrer agora, você vai estar com o Senhor? Glória a Deus por isso. Convicção do que Ele fez por nós foi suficiente. Não é por obras, não é pelo que eu faço ou eu deixo de fazer, é pelo que Ele fez por mim e por você. Exceto que existem algumas coisas nas nossas vidas que precisam ser alinhadas, equilibradas, colocadas no devido lugar. Com certeza, porque somos seres humanos, estamos crescendo, amadurecendo, rompendo. Existem coisas nas nossas vidas que elas precisam ser trabalhadas. E o Espírito de Deus está dentro de você para ajudar você nessas coisas. Amém? Aleluia. Agora, queridos, eu quero que vocês abram aí em Romanos 8, 14. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o filho de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Queridos, nós recebemos o Espírito de Deus que nos torna filhos de Deus. Nós recebemos o Espírito de Deus que nos conecta com Deus. A Bíblia diz que nós somos guiados porque somos o quê? Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Porque somos filhos. Isso mesmo. Não tem como o homem natural ser guiado pelo Espírito. Não tem. Por quê?
Porque o Espírito de Deus não habita dentro de um homem natural. O Espírito de Deus habita dentro de um homem que é espiritual. O Espírito de Deus habita dentro de um homem que decide abrir a sua vida e deixar ele vir morar dentro. Porque a Bíblia diz que quando nós recebemos Jesus como Salvador, ele vem habitar dentro de nós. Ele limpa toda a casa porque nós somos uma casa. Não é assim? E quando essa casa é limpa pelo Espírito de Deus, ele vem habitar dentro de nós. E aí o que vai acontecer? Quando nós não tínhamos Jesus, nós tínhamos atitudes contrárias à palavra e contrárias àquilo que Deus quer para nós, queridos. Porque todas as coisas que nós fazíamos antes de ter Jesus como Salvador, antes do Espírito de Deus habitar dentro de nós fazíamos para agradar a nossa carne, fazíamos para agradar o diabo, que era o nosso pai, porque hoje o nosso pai é o Senhor. Então, quando o Espírito Santo veio habitar dentro de nós, ele nos ajuda a sair de todo o caminho tortuoso. Então quer dizer, irmã, que agora eu não vou mais fazer aquilo que eu fazia errado. Ele vai fazer, eu não fazer mais. Nada disso. Você precisa fazer a obra da carne morrer. Porque agora você não é mais a carne. Você é um espírito que possui uma alma e habita no corpo. Irmã, mas eu não consigo. Consegue. O Espírito Santo está dentro de você para justamente isso, ajudar você a vencer essa obra da carne bem aí, que tenta tirar você do plano e do propósito de Deus. Nós somos tentados todos os dias, queridos. Somos seres humanos. A gente não é espírito totalmente, 100%. A gente ainda está nesse corpo. E esse corpo sempre vai puxar para fazer as coisas erradas. Agora, quem que tem que fazer esse corpo se sujeitar? O meu espírito. O espírito, junto com o meu, alinhado, aliançado, vai conseguir puxar a minha carne, puxar o meu espírito e dizer, pá, aqui não. Aqui agora não é mais assim. Eu é quem mando, eu é que estou por cima e não por baixo. Porque quando nós somos dominados pelas obras da carne, querido, quem domina não é o nosso espírito e não é o Espírito Santo de Deus. É nós. Agora, como é que eu vou conseguir dominar as obras da carne? Como é que eu vou conseguir dominar o meu espírito? Fortalecendo o meu espírito. Como? Em oração, em leitura da palavra, em procurar conhecer a Deus mais e mais, em congregar, em me envolver em práticas espirituais, não nas práticas da carne, mas nas práticas espirituais, que é oração, que é jejum, que é leitura de livros, leitura da palavra. Queridos, não tem como você ser guiado pelo Espírito se você não tiver uma vida de oração. Eu quero fazer uma pergunta para você. Desde a vez passada que eu vim, que o Espírito Santo está me influenciando a falar sobre esse departamento, eu vou falar de novo, porque ele está me influenciando novamente. Quantos de vocês que estão aqui já subiram lá aqui acima, na sala do departamento de intercessão? Quantos que estão aqui já foram lá? Levante as suas mãos. Por gentileza. Não é para julgamento, queridos. É para que eu possa ver o porquê que o Espírito Santo está sempre me guiando a falar sobre isso. Poucas pessoas. Quantos que estão aqui que não sabiam que existe esse departamento? Não sabiam. Poucas pessoas. E por que você que sabe que o departamento de intercessão existe na igreja, você nunca tirou um dia para ir lá? Queridos, esse departamento é um departamento poderoso. Eu não estou aqui querendo puxar a sardinha para o departamento de intercessão, amém? Mas eu estou aqui querendo dizer para você que se você não consegue orar na sua casa sozinho, tem aqui um departamento que você pode tirar uns minutos antes do culto para vir orar junto com os irmãos. E você vai sair fortalecido de lá. Porque lá ninguém fica conversando abobrinha, todo mundo fica orando por coisas da nossa igreja. E se você chegar lá pedindo para que ore também junto com você em prol de alguma coisa, os irmãos que estarão lá também ajudarão você. Não existe, queridos, uma fé forte se não houver oração envolvida.
Por quê? Porque a oração é a conexão que a gente tem com Deus. A oração é uma conversa que a gente tem com Deus. A oração é uma conexão do nosso espírito com Deus. Quando você entende que você não pode, como cristão, viver uma vida aleatória, sem ter um tempo de oração, você vai ter um resultado poderoso na sua vida. Porque, queridos, deixa eu dizer algo para você. Ser cristão sem sucesso não é bom. Porque a primeira coisa que as pessoas vão ver e dizer é o seguinte: como assim? Você diz que é crente, diz que a sua vida mudou, mas você está vivendo do mesmo jeito. Eu não vi nenhuma diferença na sua vida. Nada aconteceu, nenhum milagre surgiu, nada diferente eu vejo na sua vida. Aí a primeira coisa que as pessoas influenciadas por demônios podem falar: é melhor não ser crente, porque eu não sou crente, ó, e eu tenho essa vida bem aqui, e eu faço isso, eu faço aquilo e o outro. Mas eles não entendem que o Espírito de Deus que está habitando dentro de nós é que nos ajuda a não desejar mais as coisas do mundo, a não desejar mais estar em lugares que nós vivíamos antes. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é quem nos convence de todas as coisas. Não é o pastor que convence, não é os irmãos mais próximos que nos convence. Porque se você for tentar convencer um irmão de que o que ele está fazendo, se for errado, é errado, você vai ter um inimigo. Então, o que nós podemos fazer por esses irmãos de fraca fé? Orar por eles, declarar a palavra sobre eles, render graças neles, entendendo o plano e o propósito do Senhor para a vida deles. O Espírito Santo, queridos, ele está dentro de nós para nos ajudar em todas as coisas. Mas o Espírito Santo só vai ter a liberdade de falar com você se os seus ouvidos espirituais estiverem destampados. Como é que esse ouvido espiritual vai estar destampado? Tendo tempos de comunhão com o Senhor. Tempos de comunhão com o Senhor. Tempos de jejum. Tempos de oração. Em línguas e em português também, tempos de adoração. Queridos, isso vai fazer com que o seu espírito fique sensível à voz do Espírito. E quando o seu espírito está sensível à voz do Espírito, você não vai errar tanto. Você vai errar menos. O Espírito Santo não está dentro de você como um adorno, queridos. O Espírito Santo não está dentro de você só como algo da religião. Porque Jesus não é religião, você sabe disso, né? Jesus é salvação. Não, queridos, o Espírito Santo está com propósito. Nós estamos vivendo o ministério do Espírito Santo. Nós não estamos vivendo outro tempo que não seja o ministério do Espírito Santo, porque Jesus disse que iria e enviaria o Consolador. Não foi assim? Para que nós não tivéssemos só. Enquanto Jesus estava aqui, ele estava com a presença dele aqui, operando milagres, curando enfermos, fazendo coisas extraordinárias. Mas ele tinha que ir. E ele disse que iria, mas não nos deixaria só. Nós não estamos só nessa terra. Estamos vendo muitas catástrofes, muitas coisas ruins, muitas coisas que dificultam a vida do ser humano nessa terra, mas nós não estamos só. Nós temos o Todo-Poderoso habitando dentro de nós para nos guiar em todas as coisas. Quantas e quantas vezes, queridos, nós precisamos tomar decisões? Todo dia, você precisa tomar a decisão. Quando você acorda, que abre os seus olhos, você já tem uma decisão para tomar. E se você não estiver sendo guiado pelo Espírito, a decisão que você for tomar pode não ser uma decisão assertiva. Pode não ser uma decisão que Deus queira para a sua vida naquele dia. Porque quando sabe que nós dependemos do Senhor para que o nosso dia seja um sucesso? Então, nós precisamos ser guiados pelo Espírito.
Nós precisamos já acordar pela manhã, sentar na nossa cama, abrir os nossos olhos e começar a declarar sobre o nosso dia. Declarar como nós queremos que o nosso dia seja. Declarar como nós queremos que as coisas sejam resolvidas. Declarar uma solução chegando, se você estiver precisando de uma solução que você não esteja conseguindo ver naquele momento. Declarar conexões divinas chegando na sua vida, porque só Deus, querido, pode trazer conexões divinas para a sua vida. E esse Espírito que está dentro de mim, dentro de você, que nos dirige a todas as coisas, vai trazer as palavras certas para você orar. Porque você sabe que na nossa vida hoje, enquanto humanos, tudo que você fala, você vai colher o fruto daquilo que você tem falado. E quando você confessa Jesus, é que a sua palavra tem poder mesmo. Porque ela sai carregada de poder. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de você. E quando as suas palavras saem, elas vão fazer alguma coisa acontecer em seu favor. Então, eu preciso ser guiada até para abrir a boca para falar alguma coisa. Então, queridos, não adianta um cristão querer ter uma vida que seja um sucesso na terra sem ser guiado pelo Espírito. Não vai ser. Não vai ser um sucesso. Porque nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Por que nós precisamos ser guiados pelo Espírito? Porque a gente não é mais de nós mesmos. Somos dele. E se somos dele, quem deve guiar a nossa vida é ele, não é nós. Queridos, às vezes nós temos... Vamos ler um versículo, aí eu falo isso mais na frente. Abra aí, Gálatas 5,16. Obrigado, Pai, porque você é fiel. Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Queridos, nós precisamos, como eu falei há poucos minutos atrás, sujeitar a nossa carne ao nosso espírito. Mas nós não conseguiremos sujeitar a nossa carne ao nosso espírito se nosso espírito não estiver mais forte do que a nossa carne. Como é que você vai alimentar o seu espírito? Com práticas espirituais. Como é que eu alimento a minha carne? Com práticas carnais. Fazendo tudo que desagrada a Deus, tudo que está fora do princípio da palavra, tudo que está fora do que Deus determinou que nós, como filhos de Deus, deveríamos fazer. Nós iremos alimentar a nossa carne e o nosso espírito ficará faminto e nós não teremos força suficiente para sujeitar a nossa carne às coisas espirituais. E a Bíblia nos instrui que nós hoje precisamos andar em espírito. Queridos, nós não podemos mais andar nessa terra como pessoas naturais, comuns, que não têm o Todo-Poderoso habitando dentro. Queridos, você já parou para analisar que você está com o Espírito de Deus dentro de você e que quando você toma a decisão de errar, de fazer alguma coisa fora do propósito de Deus para a sua vida, Ele está vendo. Você já parou para analisar isso, querido? Quão sério isso é? Você, todas as vezes que vai praticar alguma coisa que vai infligir os princípios da palavra, todas as vezes que você faz isso, é como se você estivesse crucificando Jesus novamente. Há uma dor que ele sente por causa da minha e da sua atitude fora do plano e do propósito do Senhor para a sua vida. Nós precisamos andar em espírito, nos fortalecer no espírito. Para quê? Para sermos guiados por Ele, para termos bons resultados, para sermos o sucesso que nós queremos. Nós nunca seremos felizes se não estivermos no centro da vontade do Senhor. É uma realidade. Enquanto você não estiver cumprindo o plano do Senhor para a sua vida, você não vai ser feliz. Você vai andar léguas e léguas, anos e anos, tentando romper e não vai conseguir.
Ontem eu estava ministrando para as mulheres lá na nossa igreja, no Disseu, e eu falei algo relacionado a isso. Deus quer que nós estejamos no centro da vontade do Senhor. Deus quer que toda a engrenagem da nossa vida esteja totalmente conectada para que Ele cumpra na nossa vida o que Ele determinou que nós cumpriríamos. E enquanto nós não estivermos com essas engrenagens ajustadas, nós não cumpriremos o propósito e não seremos totalmente felizes. Porque você nasceu de novo com um plano e propósito de fazer coisas extraordinárias nessa terra, de cumprir um plano do Senhor para a sua vida. Você não pode esperar o seu marido fazer alguma coisa para você fazer o que Deus já mandou você fazer. Você não pode esperar a sua esposa fazer alguma coisa que você quer que ela faça para você ir fazer o que o Senhor já disse para você fazer. Ah, mas eu só vou se fulano for. Se fulano não for para a igreja, eu também não vou. Ah, e foi fulano que morreu por você? Eu tenho certeza que não, querido. Quem morreu por você foi Jesus. E Ele é digno. Digno da sua adoração, digno do seu louvor, digno da sua gratidão. Tudo que Ele tem feito na sua vida, querido, é suficiente para você levantar de manhã, se arrumar e vir para esse lugar adorar o Senhor. Você não pode esperar que alguém tenha uma atitude para que você também tenha. Existem pessoas que estão aqui, que Deus já falou com você, querido. Corra para cumprir o que Deus já falou com você. Se você não romper com essa barreira, você não conseguirá ser feliz nos seus propósitos nessa terra. Deus já falou de várias formas. Deus já falou de várias maneiras. O que você está esperando? Uma tragédia? Porque se eu não sou obediente, eu estou abrindo brechas. Brechas para o diabo, queridos. E, infelizmente, isso é uma realidade. Eu não posso aqui pregar a palavra e dizer uma mentira para você. Eu estou falando a verdade. Ah, mas eu hoje sou conectado com Deus. Sim, você é conectado com Deus. Mas se você abrir brecha, o diabo é legalista. E você está vivo por causa da misericórdia do Senhor. Queridos, não estamos mais no tempo de ficar paralisado por alguma coisa. Não estamos mais no tempo de ficar esperando, o pastor me dizer para me fazer alguma coisa. Não, queridos. Deus está esperando e o pastor também, que você se levante. Você é responsável pelo seu crescimento. Você é responsável por ser guiado pelo Espírito. Pare de ser guiado pelas suas emoções. Pare de ser guiado pelos seus achômetros. Pare de ser guiado pelo que você sente. Pare de ser guiado pelo que você ouve. Seja guiado pelo Espírito, queridos. Se eu e Fábio tivéssemos, o meu esposo, porque o nome do meu esposo também é Fábio, se vocês não sabem. Se nós fôssemos guiados pelo que os nossos olhos vê, pelos que os nossos ouvidos viram durante a nossa caminhada cristã, Deus não estaria cumprindo absolutamente nada através das nossas vidas. Mas nós resolvemos ser guiados pelo Espírito. Ser guiado pelo Espírito é a melhor coisa que você pode fazer. Porque muitas vezes não é um lugar de comodismo. Muitas vezes não é um bom sentimento que você vai sentir. Mas se você for guiado por dentro pelo Espírito, vai dar certo. Vai acontecer. Agora, queridos, nós não podemos viver dentro da igreja, entrando e saindo, não tendo nenhum resultado, não vivendo o que Deus quer para as nossas vidas, não alcançando vidas que estão lá fora. Paralisamos o nosso chamado por causa de alguma coisa que aconteceu no caminho. Não, queridos.
Hoje é dia de você se erguer em Deus. Essa manhã é o dia de você se levantar, sacudir a poeira e correr a carreira que está proposta para você. Deus está esperando, queridos, existe um plano extraordinário para você. Deus quer que essa igreja cresça. Deus quer que você cresça. Deus quer que haja uma aceleração no seu chamado, uma aceleração no plano e no propósito de Deus para a sua vida. Deus quer cumprir o que Ele disse. Queridos, a melhor coisa que tem é estar sendo guiado pelo Espírito. Porque quando você está sendo guiado pelo Espírito, você consegue cumprir o plano e o propósito dele para a sua vida. Abra aí a sua Bíblia em Atos 8, 26. Esse homem foi guiado pelo Espírito e ele conseguiu cumprir o plano do Senhor para a vida dele naquele momento, porque ele resolveu dar ouvido à voz do Espírito que estava dentro dele. Atos 8, do versículo 26, fala sobre o Filipe e o etíope. Eu vou ler aqui alguns versículos, eu não vou ler tudo porque é extenso e eu quero aproveitar o nosso tempo. Diz assim: e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Versículo 29. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, dizendo: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou Filipe que subisse com ele e assentasse. Filipe foi explicar para ele o que estava escrito lá, né? E ele cumpriu o propósito do Senhor naquele momento, porque ele resolveu obedecer à voz de Deus. Pode aparecer um anjo para você hoje? Eu não vou dizer que não pode, porque quem sou eu para dizer isso? Mas você hoje tem um Espírito Santo dentro de você. Filipe também tinha, mas o anjo, eu não posso dizer para você porque foi que ele resolveu aparecer para ele, mas enfim. Mas você tem um Espírito Santo dentro de você. E ele, muitas vezes, tem dito para você: fale isso para fulano, e você tem se retido. Faça isso, e você tem se retido. Pare de fazer isso, e você tem continuado a fazer. Leia isso, e você não tem lido. Pratique isso, e você não tem praticado. Como é que você vai conseguir ter o resultado? Não tem. Então, querido, você tem o Espírito Santo de Deus para cumprir o plano do Senhor para a sua vida nessa terra. Filipe, ele cumpriu o plano do Senhor porque ele resolveu ter as práticas espirituais. Porque se Filipe não tivesse práticas espirituais, eu tenho certeza e convicção que o anjo não tinha aparecido para ele, ele não tinha ouvido o que o anjo estava falando para ele fazer. Mas ele teve que ter a disponibilidade, a disposição de ter uma vida com Deus, de comunhão, de oração, de leitura, para que Deus pudesse ver nele uma sensibilidade no Espírito para falar e ele cumprir aquilo que estava sendo determinado para ele fazer ali. Talvez você tenha um chamado de evangelista. Talvez você tenha um chamado de pastor. Mas você, será que está fazendo o que é necessário ser feito para que você entre nisso? Não está mais no tempo de você ficar esperando alguma coisa acontecer, não, querido. Está no tempo de você se erguer em Deus, entender que você já tem palavra suficiente para correr a carreira que está proposta para você e começar a fazer alguma coisa. Não querer correr na frente dos bois, como tem aí o ditado. Mas é você fazer o que você pode fazer. O que você pode fazer para começar? Ter tempos de oração. Ter tempos de leitura da palavra. Ter tempos de leitura de livros. Nós temos uma
Livraria aqui poderosa ali, queridos. O que você for investir em conhecimento é uma riqueza para você. Nós temos várias formas de nos alimentarmos e de entendermos e do Espírito Santo de Deus falar para mim e para você o que ele quer que a gente faça. Você e eu não precisamos que o pastor diga para a gente o que a gente tem que fazer. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus está habitando em nós e ele nos ensina a respeito de todas as coisas e não precisa que ninguém nos ensine. Em que sentido, irmã? No sentido que você já sabe o que é certo e o que é errado. Você não sabe que o crente tem que orar? Você não sabe que o crente tem que ler a Bíblia? Você não sabe que o crente tem que congregar? Então você já sabe o que fazer. Quem que convenceu você disso? Foi quem, gente? O Espírito Santo. Ele é que nos convence de todas as coisas. Então, se nós queremos ser guiados, se nós queremos ser o sucesso que nós ouvimos aqui, que nós estudamos no Rema, porque aqui tem muitos graduados do Rema, que ainda não estão correndo a carreira que foi proposta, eu não sei por quê. Porque não depende do pastor, queridos, depende de você. Tudo depende de você. Porque quem foi que instituiu os chamados? Alguém sabe me dizer? Hã? Gente, nós estamos numa manhã e eu quero que vocês interajam comigo, amém? Quem foi que instituiu os chamados? Alguém sabe me dizer? Deus. Se foi Deus, quem chamou você foi Deus. Claro que existe uma autoridade eclesiástica, que é o nosso pastor, que vai ver em nós o chamado e o Senhor vai falar com ele para puxar você para perto. Mas enquanto isso não acontece, você precisa fazer a sua parte para se fortalecer em Deus e para cumprir o que Deus está propondo você para fazer nesse tempo. Enquanto não chega o tempo de você correr a carreira. Existe um tempo de amadurecimento, existe um tempo de preparo, sim, mas você não vai esperar esse tempo chegar, você vai começar a fazer agora o que tem que ser feito. Você não pode esperar estar com um título para fazer alguma coisa dentro da igreja, não. Amém, queridos? Fugi um pouco do que eu queria, mas é sempre assim. Abra aí, faça aí algumas folhas, vá para o capítulo 13. No capítulo 13, no versículo 1, diz assim, aqui foi a primeira viagem de Paulo e Barnabé, que aqui ele era Saulo. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, olha só o que é que eles estavam fazendo. E servindo eles ao Senhor, diz assim, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando, orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Queridos, para que o Espírito Santo falasse com os profetas naquele período, eles tinham que ter tido feito alguma coisa para ativar no reino do Espírito a sensibilidade no Espírito deles, para que Deus falasse com eles e eles pudessem obedecer à voz do Espírito. Se eles não tivessem praticado o que era para ser praticado, o Espírito de Deus falaria 300 vezes e eles não entenderiam e nem dariam ouvidos. Não seria assim? A Bíblia diz que eles jejuaram, oraram e aí Deus falou com eles. Agora vocês vão separar Saulo e Barnabé para a obra que eu tenho separado eles. E quando
Eles fizeram isso, eles fizeram o quê? Eles jejuaram e depois eles separaram eles, imporam as mãos sobre eles e enviaram. E a Bíblia diz que eles foram enviados pelo Espírito Santo. Isso quer dizer que quem estava guiando tudo nesse chamado, desde o princípio, era o Espírito Santo. Então, queridos, o Espírito Santo é quem guia o nosso pastor a todas as coisas. Ele é um homem que ora, ele é um homem que dedica a vida dele ao Senhor, ele é um homem de oração e é guiado pelo Espírito. Então, para que ele possa ver você naquele chamado, para que as ferramentas, melhor falando, para que as ferramentas dos seus chamados fiquem evidenciadas aos olhos do seu pastor e da liderança, você precisa fazer alguma coisa. Talvez você já saiba dentro de você qual é o plano do Senhor e o propósito para a sua vida. Mas porque você não tomou ainda a atitude de praticar as práticas espirituais da oração, leitura da palavra, jejum, para ficar sensível à voz do Espírito, você ainda não evidenciou as ferramentas do seu chamado. Por que eu disse que você é responsável pela sua vida, pelo seu crescimento? Porque é você que vai orar, é você que vai ler a Bíblia, é você que vai dedicar tempos ao Senhor. Não é o seu líder, não é o seu pastor, é você que vai fazer isso. E quando você entende que é você que vai fazer e é você que tem que fazer, as coisas ficam mais fáceis, queridos. Porque vai ser como um rio que flui e corre a água. Então, eu e você precisamos nos colocar na posição de filhos de Deus para que nós possamos ser guiados pelo Espírito, para que nós possamos correr a carreira que está proposta para nós, para que nós possamos evidenciar em nós as ferramentas do chamado. Existem 5 dons ministeriais? Sim, mas talvez você não tenha sido chamado nos 5 dons ministeriais, mas no de socorros, que é a palma da mão. Quem sustenta os 5 chamados é os chamados de socorro. Talvez você tenha sido chamado para financiar a obra de Deus. Talvez você tenha sido chamado para assistencializar a igreja, para limpar a igreja, para cuidar da igreja, do patrimônio da igreja. Não importa, mas você precisa fazer alguma coisa para esse chamado se evidenciar e você ter convicção dentro de você que você foi chamado para isso. E Deus vai cumprir na sua vida o grande propósito que Ele tem para você. Você está vendo como é importante nós sermos guiados pelo Espírito? Precisamos, queridos, deixar o Espírito de Deus nos guiar, fazer em nós aquilo que Ele quer. Não nós fazermos o que nós queremos, porque às vezes a gente pensa assim, eu mando em mim, eu faço o que eu quero, mas não é assim. Se você for ficar com esse pensamento, você não vai ser o sucesso que Deus já disse que você seria. Então, você precisa deixar o Espírito de Deus falar mais alto do que a sua alma. Nós acabamos de ler capítulo 13, não foi? Agora vamos para o 16. Versículo 6 diz assim: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo. Impedidos por quem? De anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa para a Macedônia e ajuda-nos. Queridos, o Espírito Santo de Deus pode guiar você a não ir a algum certo lugar pregar a palavra. Nós vimos aqui na Bíblia a importância de sermos guiados pelo Espírito. É certo ou é errado pregar a palavra? É certo. Mas o Espírito Santo impediu eles de irem para essa cidade. Por quê? Porque Deus tinha um plano bem maior.
E ele impediu também de ir para outra cidade, chamada Bitínia, né? Impediu isso. E aí, o Espírito Santo guiou eles a não irem pregar a palavra lá. Porque Deus tinha um plano maior. E à noite, Paulo, guiado pelo Espírito, porque eu tenho certeza que Paulo, naturalmente falando, pode ter vindo esse pensamento na cabeça dele. Ô, gente, e pregar a palavra não é o certo? Mas não foi para isso que você me escolheu? Não foi para isso que eu fui separado? Para anunciar as boas novas? E esse povo também precisa ouvir a palavra. Porque pode ter havido esse pensamento, mas ele resolveu deixar o Espírito Santo de Deus guiar ele aquilo que Deus queria para ele. Ele teve uma visão. Como é que eu vou ter visão se eu não oro? Como é que eu vou ter visão se eu não tenho uma vida consagrada? Como é que eu vou ter visão se eu não tenho tempo de quebrar a minha carne, jejuando, me consagrando? Precisa, querido. Não é porque você faz parte da família da fé, da palavra da fé, que você não precisa fazer as práticas espirituais, não. Aí é que você precisa fazer. Porque a responsabilidade é bem maior quando você conhece a palavra da fé. Porque você sabe que agora você tem o poder na sua mão. Não está mais na mão de nenhuma autoridade eclesiástica, está na sua mão. O poder de mudança, porque o nome de Jesus foi dado a você para mudar qualquer coisa na sua vida. Então, nós precisamos entender que sem prática espiritual não tem direção do Espírito. Paulo foi direcionado, ele teve a visão, o anjo apareceu, o homem apareceu nessa visão e disse para ele ir para o outro lado, porque lá estavam precisando da ajuda dele, da unção que estava sobre ele naquele tempo, para fazer coisas extraordinárias acontecer naquele lugar. E de lá Paulo fez grandes coisas extraordinárias para o reino. Você precisa ser guiado pelo Espírito, porque Deus talvez tenha algo para você fazer nessa terra que você ainda não tenha descoberto. Talvez exista uma chama no seu coração para ir para outro país. Talvez exista uma chama no seu coração para ir para outras etnias. Deus é quem sabe para que Ele chamou. Então, se Deus é quem sabe para que Ele chamou, você tem a convicção dentro de você, porque o chamado vem desde o ventre. E esse chamado, ele só vai se evidenciar quando você se posicionar para ser guiado pelo Espírito. Porque muitas vezes o que você queira fazer é certo, mas não para aquele momento. Talvez o que você queira fazer é o correto, mas não para aquela estação. Então você precisa ser guiado. Qual é o tempo que eu estou? Qual é a estação que eu estou? Queridos, quando nós vamos para um estado lá no sul, que está no tempo chuvoso, de frio, você vai com um shortzinho mostrando as pernas, uma camiseta, como você está aqui no Piauí, no verão. Você vai vestido assim, para esse ambiente. Vocês estão tímidos. Vocês entenderam a minha pergunta? Você vai para o sul, no tempo chuvoso, com um shortzinho e uma regata? Por quê? Porque lá está numa estação de frio. Então, eu e você somos responsáveis para saber qual é a estação que nós estamos. Você está na estação de ficar quieto, parado, só olhando o povo fazer as coisas? Ou você está na estação de se envolver com o que está acontecendo? Queridos, a nossa vida, ela é feita de etapas e estações. A nossa vida com Deus, quem vai fazer essas etapas passarem mais rápido é eu e você, querido. Deus já lhe deu poder, autoridade. Deus já lhe deu a unção. Deus já lhe deu tudo que você precisa. Deus já fez tudo. Agora você tem que fazer aquilo que precisa ser feito para que isso se mova e se realize. A gente não pode vir para a igreja e achar que quando a gente chegar aqui tudo vai ser resolvido. Não é assim. Eu é que vou construir o meu futuro. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na ponta da nossa língua. O que você anda falando? Lembra que eu disse que até para você falar, você precisa ser guiado pelo Espírito?
Para você não falar coisas que você vai se arrepender, para você não falar coisas que depois você vai ter que colher o fruto daquilo que você falou. É muito importante, queridos. Então, não tem como o crente ser um sucesso nessa terra sem ele ter uma vida de oração, sem ele ter uma vida conectada com o Espírito, sem ele ter uma visão de quem ele é realmente em Deus, porque eu não posso ficar na igreja tateando, boiando. Eu vim para a igreja hoje, então eu vou sentar, eu vou ouvir a palavra, e aí eu vou sair lá para fora, e aí eu tenho tanta coisa para resolver, e aí tudo que eu ouvi vai ficar lá dentro da igreja e pronto. Não é assim, queridos. O que você ouve aqui é para você praticar. Porque o que traz resultado nas nossas vidas com Deus é a prática da palavra, é a prática do que você escuta, é a prática do que está sendo ensinado. Porque eu conheço muitas, você não tem noção, pessoas que estão há não sei quantos anos dentro da igreja, mas a vida não muda, porque a própria pessoa já decidiu permanecer naquela situação, naquela visão. Eu mando em mim, é eu que faço, e o Espírito Santo não está nem... O Espírito Santo não tem espaço para falar nada para a pessoa, porque se o Espírito Santo dizer assim, fulano, alguém falou alguma coisa que te entristeceu, pois agora não é ela que tem que vir aqui, não. É você que vai comprar um presente, vai dar para a pessoa, vai abraçar ela, vai falar com ela como se nada tivesse acontecido. Aí, o Espírito Santo tem, será? Será que ele tem a liberdade para falar para mim e para você isso? Porque a gente está tão cheio de nós mesmos que a gente não dá mais ouvido ao que o Espírito fala. Enquanto, querido, nós não dermos ouvido ao que o Espírito está nos guiando a fazer, nós não seremos o sucesso que Ele espera e que já está determinado. Tudo já está pronto e preparado. Crescimento, rompimento, avanço, depende de mim e de você. Então, vamos parar de abafar a voz do Espírito e vamos abafar a nossa alma, que muitas vezes quer estar por cima do Espírito. Deus espera, aqueles que você corra a carreira que está proposta. Deus espera que você avance. Deus espera que você ganhe povos e nações. Gente, tem pessoas esperando por você. Tem pessoas esperando pela pregação do Evangelho através da sua vida, que eu não conheço, que o pastor não conhece, que nenhum dos pastores da igreja que conhece, mas você conhece. Seja guiado pelo Espírito, dê ouvido à voz do Espírito, corra a carreira que está proposta, faça o que você já sabe que precisa fazer, não deixa a circunstância, a dificuldade, as pessoas determinarem até onde você vai. Quem determina até onde você vai é o Senhor e você. Porque você é responsável pela sua vida, você é responsável pelo seu chamado, você é responsável pelo aquilo que Deus já determinou sobre você. Você vai prestar conta. Nós compramos o livro aí do nosso pastor maravilhoso. Se você ainda não comprou, querida, adquira. Você precisa ter uma convicção dentro de você para onde você vai quando você morrer. Mas você também precisa entender que você vai prestar conta de cada coisa que você está fazendo aqui. Vai haver uma prestação de contas. Queridos, e para mim é triste o Senhor me chamar e dizer, Miriam, por que você não fez isso que você podia ter feito? Eu não vou dizer para você que eu sempre fui guiada na imaturidade, na infância, né? Quando a gente começa, a gente tem receio de algumas coisas. Deixa eu contar algo para vocês sobre a questão de ser guiado pelo Espírito. Eu não costumo falar sobre isso porque... Já estamos terminando. Eu não costumo falar sobre isso porque eu não gosto muito de me expor, mas eu vou falar porque eu estou sendo guiada. Eu não programei isso. E todas as vezes que eu vou ministrar, eu digo, Senhor, o que você quiser que eu fale, que eu faça, eu estou aqui para isso. Porque eu tenho convicção hoje do que Ele me chamou para fazer. E eu vou falar isso para você, não é para promover meu nome, porque eu não estou aqui para isso, amém? Eu vou falar para você, porque talvez tenha alguém aqui que precise ouvir isso que eu vou falar.
bem no começo, quando eu cheguei na Igreja Verbo da Vida, a gente saiu de uma igreja que a gente congregava. Lá, o meu esposo, ele era diácono, o pastor já estava visando ele para consagrar ele a pastor. E aí, nós fomos assistir uma aula do Rema, e aí lá o Senhor falou com a gente para a gente fazer o Rema. A gente começou a fazer o Rema. Eu vou encurtar a história porque eu quero falar sobre outra coisa. Estou falando sobre ser guiado pelo Espírito, amém? E aí, o Espírito de Deus nos guiou a fazer o Rema. Nós não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos uma renda fixa, mas nós resolvemos obedecer à voz do Espírito. Deus já sabia de que hoje eu estaria aqui pregando a palavra e de que o Fábio seria pastor, mas nós não sabíamos. E nós começamos a fazer o Rema, e aí o Senhor falou conosco novamente para nós virmos para a Igreja Verbo da Vida. Nós viemos aqui, a gente passou por vários departamentos, fomos diáconos, Deus fez algumas coisas até a gente chegar a ser pastor, né? Hoje meu esposo é pastor. Só que nessa caminhada cristã, eu sempre fui, como o povo diz, do reteté. Eu sempre gostei de orar, eu sempre gostei de ir para a vigília. Eu era da Assembleia quando eu era criança. Então, eu era alguém que sempre gostou de correr atrás das coisas espirituais. Isso está dentro de mim, não é porque alguém disse que eu tenho que fazer, é porque eu gosto, é algo, é minha essência. E aí, mas eu nunca havia entendido, gente, estou contando isso para vocês como testemunhos, como ser guiado pelo Espírito. Vocês estão entendendo, não estão? Eu não sabia que Deus estava me chamando para isso que eu estou fazendo aqui agora, que é pregar a palavra. E na minha cabeça eu ia ser simplesmente a esposa do diácono, porque lá na outra igreja eu não fazia nada. Então, teve um dia que o Senhor começou a tratar algumas coisas comigo, e o Senhor começou a falar coisas no meu espírito, porque antes de um líder espiritual reconhecer a unção de Deus e o chamado que está sobre você, algumas coisas vão se evidenciar. Amém? E o Senhor começou a tratar algumas coisas comigo, porque tive tempos de oração, tempos de leitura da palavra, jejum, amém? Não tem como o Espírito guiar se não houver essas coisas. E aí o Senhor começou a falar algumas coisas comigo. Aí entra aquela história que eu disse para você. Nem sempre eu tive coragem para fazer e ser guiada na hora que o Espírito falava comigo. E o Espírito Santo começou a falar comigo para falar palavras proféticas para pessoas. E eu não queria. Por quê? Ser um profeta, queridos, é muita responsabilidade, porque você é alguém que vai falar algo que o Espírito de Deus guiou você a falar para alguém. E quando alguém vem falar uma profecia para você, você não tem que ter falado para esse profeta o que o profeta vai falar para você. Por quê? Porque, queridos, é algo que vem de Deus. Vai testificar em você. A pessoa não está sabendo, mas vai testificar em você quando a pessoa vier falar. Então, eu fiquei muitos e muitos tempos me retraindo para não falar. Mas teve um dia que eu não aguentei mais, porque todas as vezes que o Espírito Santo falava, fala isso, vai ali, faz isso, e eu me retraía, queridos, eu não conseguia dormir. Porque ficava um reboliço dentro de mim, ficava aquela coisa me agoniando. Enquanto eu não falava, não aquietava. E aí, teve um dia que eu resolvi, eu não vou mais ficar carregando isso. Senhor, foi você mesmo? Se é você mesmo que está mandando eu vou falar e você vai se responsabilizar. E aí eu comecei a ousar, porque você precisa ser ousado. Para chegar para uma pessoa que você não sabe nada a respeito e você falar coisas que ele está mandando você falar. Porque um profeta, quando ele vai falar, muitas vezes, ele fala uma palavra e começa a fluir outras palavras para aquele momento. Então, eu comecei a agir em ousadia, porque eu decidi ser guiada pelo Espírito. E aí, querido, todas as vezes que ele falava e eu ficava me retraindo, meu Deus, eu vou falar isso, não, Jesus, não, Senhor, isso não. Aí teve um dia que eu também disse para ele que eu não queria isso para mim, porque é muita responsabilidade.
Mas mesmo assim, gente, não adianta. Quando você é chamado para fazer alguma coisa, enquanto você não decide, você não é feliz. E alguém também chegou uma vez para mim e disse: enquanto você não estiver dentro do seu chamado, você não vai ser feliz. Queridos, então, o que foi que aconteceu? Eu decidi dar ouvido à voz do Espírito, eu decidi ser guiada pelo Espírito e está sendo um sucesso. Porque todas as vezes que o Senhor manda eu falar uma palavra profética para alguém, Ele testifica. A pessoa depois entra em contato comigo e fala: irmã, tudo que você me falou foi do jeitinho que você diz. Irmã, e o que você está falando eu já sei, é só para testificar o que eu já sei. Existem pessoas que estão aqui que já receberam palavras proféticas e já entraram em contato comigo depois para testificar. Então, o que é isso, querido? É você ser guiado pelo Espírito, e aí quando você é guiado pelo Espírito, é testificado, e aí quando você é guiado e é testificado, o seu sucesso em Deus, não é sucesso com as pessoas, é em Deus, vai bem. Porque você começa a cumprir o propósito do Senhor para a sua vida. E Deus começa a realizar grandes coisas através de você. Então, existe a importância da igreja entender que nós precisamos ser guiados pelo Espírito em todas as coisas. E outra coisa, não existe ser guiado pelo Espírito sem ter uma vida de práticas espirituais. É necessário orar, é necessário ler a Bíblia, é necessário congregar, é necessário se envolver com as coisas que importam para Deus, que são as vidas e o reino de Deus. Amém? Eu gostaria de saber se tem alguém aqui nessa manhã que nunca confessou Jesus como Salvador e gostaria de receber Ele como seu Senhor e Salvador nessa manhã. Tem alguém? Se tiver alguém, vem até aqui à frente, nós vamos orar junto com você para conectar você a essa aliança. Amém? Glória a Deus. Tem alguém aqui nessa manhã que já fez essa aliança, que já recebeu o Senhor como seu Salvador e gostaria de reatar essa aliança para ser novamente guiado pelo Espírito, para ser novamente direcionado naquilo que Ele tem para a sua vida? Se tiver, vem até aqui. Nós também estamos aqui para fazer essa oração com você. Queridos, Jesus é salvação, é transformação, é mudança de vida. O Evangelho são boas novas. Você não vai perder nada. Simplesmente você vai ter o passaporte para a eternidade, onde você estará eternamente com o Senhor. Aleluia. Tem alguém aqui nessa manhã que está com alguma dor, alguma enfermidade, gostaria de receber imposição de mãos? A Bíblia diz que nós imporíamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Tem alguém aqui nessa manhã que gostaria de receber imposição de mãos? Glória a Deus. Tem alguém que já nasceu de novo, está curado, mas ainda não recebeu o revestimento com o Espírito Santo através da oração em línguas e gostaria de receber? Venha, que nós temos pessoas preparadas para ajudar você a ser revestido. Querida, a oração em línguas é poderoso. Se fosse você, se você ainda não recebeu, não perdi a oportunidade. É uma chave para o sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de orar por você. Fique de pé, por gentileza. Feche os seus olhos, levanta as suas mãos. Se conecta ao Senhor, não fica dispersa. Porque existe uma unção de Deus aqui nesse lugar. Não precisa ter cadeira sendo jogada para cima, porque a Bíblia diz que aonde há 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele está. E eu sei que Ele está aqui, eu sei que a unção dEle está movimentando-se aqui nesse lugar, e se você crer, Ele vai operar algo extraordinário na sua vida agora, através dessa oração. Pai, em nome de Jesus, cumpre a Tua palavra na vida do Teu povo.
A tua palavra diz, Senhor amado, que você é aquele que constrói coisas dentro de nós, é aquele, Pai amado, que faz o extraordinário se tornar real. Você é aquele que traz à existência o que não existe. Senhor, eu creio no poder do teu Espírito, convencendo todos aqueles que precisam ser convencidos de uma vida consagrada a você. Todos aqueles que precisam ser convencidos, Pai, de que você está pronto e preparado para fazer cada um deles correr a carreira que está proposta, para fazer cada um deles cumprir o plano e o propósito do Senhor para a vida deles nessa terra. Eu creio, Pai, e eu declaro, em nome de Jesus, tudo aquilo que estava parado na vida dos meus irmãos, em movimento, agora, em nome de Jesus, chamados que estavam escondidos, sendo desenterrados, chamados que estavam paralisados, movimentados agora, em nome de Jesus. Eu declaro a unção do teu Espírito, convencendo cada um deles, Pai, de ter práticas espirituais, momentos de adoração, momentos de oração, de leitura da palavra, em nome de Jesus. Eu declaro crescimento, rompimento e avanço recaindo sobre cada um deles nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tu és fiel, Senhor. Tua bondade, tua fidelidade dura para sempre. Em nome de Jesus. Nós cremos, Pai. Por isso falamos. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre está. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás, para sempre estarás. Aleluia, glória a Deus. Palavra poderosa. Amém? Seja guiado pelo Espírito, não tem segredo, né, Miriam? Graças a Deus. Pessoal, eu queria saber se tem visitantes, se é a primeira vez que você vem aqui à nossa igreja. Tem um pessoal ali atrás acenando, por gentileza, é só 5 minutinhos, é um tempo que eles vão usar para lhe conhecer melhor, para lhe receber da melhor forma, para lhe presentear, tá bom? É bem rápido. Leva um abraço nosso para o seu pastor, e se você não congrega em nenhum lugar, venha congregar conosco, amém? Deixa eu apresentar para vocês as dicas literárias de hoje. Hoje nós temos uma coletânea do irmão Reagan,
a oração que prevalece para a paz. Nós temos também batismo no Espírito Santo. Nós temos também a respeito dos dons espirituais e o que foi o tema principal da ministração de hoje, né? Como ser dirigido pelo Espírito de Deus. Todos eles você encontra ali no nosso Verbo Shop. Amém? E para finalizar, queria só reforçar. No dia 3 inicia o nosso discipulado. Então, se você quer participar, dê o seu nome ali no balcão de informações, tá bom? Daqui a pouco, às 4 e às 6 da tarde, nós teremos mais cultos. Você pode vir novamente ou direcionar alguém para vir, tá bom? E, no mais, é só isso. Vá na prática dessa palavra em paz e em segurança. No nome de Jesus.